Oi, Malu. Acho que agora deu certo, né? Ai, gente, é porque vai dar muito certo, que ô coisa tensa. Com certeza. Não, mas é assim, quando a gente usa a tecnologia, aí acontece isso, né? Você às vezes deixa tudo organizadinho, tudo certinho, Tudo, mas tudo. assim, é o mais gostoso, na realidade, termina sendo isso, porque cada dia é uma experiência nova. É verdade. E uma tensão nova, um ataque cardíaco novo, né? Mas é nessa Deixa eu experiência que a gente ver. vai crescendo, né? É verdade, é verdade. Olá, Vila Almeida. E aí, muito Nossa, prazer. cara, eu tomei um susto quando eu vi teu e-mail. Foi mesmo? Me conta aí, vai. Nossa Senhora! Não, primeiro que e-mail hoje em dia é aquela caixa de spam, né? Eu entro, assim, eu deleto 90%, uma coisa ou outra eu deixo para ver depois, e algo que realmente me interessa raramente tem, né? Aí eu vi lá teu nome, eu, gente, não acredito. Não acredito. Pô, esse feedback é muito bom. Aí a minha babá ia sair mais cedo hoje, inclusive, para uma festa de jeito nenhum. Caí, que eu tenho uma coisa importante sábado. Te vira, marca com os amigos para mais tarde, mas foi massa demais. Muito Não, legal. gratidão você dar esse feedback, porque Lito, assim, travou aqui. Ah, pronto, tá voltou. funcionando agora. Então, Agora assim, tá. pô, eu fico assim lisonjeado mesmo com esse feedback, porque até uma das propostas, né, quando a gente parte até para fazer uma mentoria dessa, em que a gente, no primeiro momento, a gente fala, poxa, vinha, eu quero te dar valor e tal, as pessoas às vezes ficam até um pouco desconfiadas, e até por ser gratuita, né, que eu abri essa oportunidade, né, por esse período, Uhum. uma das coisas que eu falo assim, não, eu vou marcar dia de sábado, porque é no dia de sábado que a gente vê assim se a pessoa realmente vai estar comprometida com você. É Porque assim, verdade. além de eu estar dando aqui, a gente vai bater esse papo, de estar aqui para dar meu melhor, né, para tipo te auxiliar aí no que pudesse, você sair daqui 1% melhor. Eu já ganhei muito com isso. Mas assim, eu quero estar aqui dando meu melhor e eu quero realmente que a pessoa que esteja do outro lado, não é porque foi, me inscrevi e tal, e estou aqui só para ver o que é que acontece. Eu quero ver até onde ela está comprometida. E aí, É. já começa a ligação, você me dando esse feedback, realmente assim, é maravilhoso. Não, não, não tenha dúvida. E assim, quando a gente tem, pelo menos no meu caso, quando eu tenho uma ideia, eu passo muito tempo caminhando só. Às vezes eu fico só o tempo inteiro, sabe? Aí quando aparece uma oportunidade dessa, assim, alguém que sabe muito, disposto a ajudar, parece assim, Deus vindo pessoalmente dizendo, toma, é para dar certo. E me Poxa, que organizei massa. toda, tinha um compromisso mais cedo, saí, fui, né? Não perdi um curso que eu faço, mas voltei mais cedo, botei 2 aparelhos aqui, o celular e o computador, porque, olha, desde que eu recebi seu e-mail até hoje, eu só penso nisso, juro para Ah, você. Nem quanto a comprometimento, não se preocupe. E assim, massa a tua iniciativa, cara, massa, porque eu acredito que, como eu, tem um monte de gente com vontade, com ideia, mas que não tem a menor assim, noção de como fazer, sabe? Fica ali a coisa matutando na cabeça e você não consegue, parece que está amarrado, não consegue dar um passo, porque não sabe nem para onde ir, sabe? Mas, Aí eu, e aí eu às até vezes, brinquei com a minha babá, eu disse assim, cara, fica tranquila, porque é um negócio importante, a gente vai passar o Réveillon em Paris, aí toda vez que ela vem falar alguma coisa da festa, eu digo, calma, é para a gente passar o Réveillon em Paris, é tá? isso Deixa, aí, tem que criar. deixa eu participar da minha mentoria. Poxa, que massa, que massa. Assim, casado com o Typeform que você preencheu. E agora, assim, como você disse, a gente começou a reunião ali, foi, não deu certo e tal e tal. E agora você me trazendo um feedback desse e essa alegria, assim, essa vontade, realmente, e o comprometimento. Ai, não se Não tem outra preocupe. saída. Assim, poxa, Como eu digo para minha babá, vamos todos para Paris, então deixa eu fazer a minha mentoria, que tem bora, que dar vamos certo. nessa. Show de bola. Malu, eu queria, assim, por mais que você tenha me trazido ali no formulário, eu queria só que você me posicionasse, assim, um pouquinho do que foi, assim, um pouquinho da sua vida, né? O que foi realmente esse Uhum. momento. Você me disse que, poxa, é uma pessoa que buscou muito essa questão do desenvolvimento pessoal, está conectada com isso. De certa forma, até as pessoas já te enxergam, já têm uma certa autoridade sobre isso.
mas que, dado o momento da sua vida, né, você teve essa, digamos assim, esse momento em que você foi muito duro, né, provavelmente, eu não tenho nem como dizer, Uhum, eu sei o que você passou, porque eu nem de longe sei e ainda não sou pai também, não tenho nem como perceber, mas acredito que tenha sido muito difícil, né, esse momento, uhum, você passar por uma gravidez só e depois ter tido essa experiência de ser uma mãe solteira, né? Principalmente porque, uhum. puxa, um bebê requer, assim, no nosso dia a dia não para, né? A pilha não para. 24 horas por E dia. eu imagino que você tenha crescido muito com isso, porque para estar tendo esse Uhum. bate-papo aqui hoje, com essa alegria que você está me trazendo, realmente eu acredito que nada na vida é por acaso e que isso aconteceu realmente para você, assim, se fortalecer e talvez tenha chegado esse momento de Uhum. só desbloquear, como você mesmo disse, para a gente botar essa mensagem aí para alcançar uma galera. Me conta um pouquinho aí sobre isso. Eu acredito. Pronto, vou te contar a minha história, que aí também justifica por quê, né? Porque tudo se explica. Então, assim, eu sou formada em publicidade, sou profissional de marketing, aí já passei por agência, pela área de marketing. Eu só nunca atuei, nunca me aprofundei em marketing digital. É Aham. exatamente o que eu não conheço da minha área, né? E agora é o que eu estou mais buscando, porque se encaixa muito com o meu momento, com a minha realidade. Dei aula em faculdade também, e aí, então, assim, esse sempre foi meu mundo profissional, né? Esse foi onde eu tirava o meu ganha-pão. Aí eu estava num relacionamento de 4 anos, a gente morava junto e tudo, mas já estava muito desgastado. E aí, quando eu estava com 4 meses de gravidez, a gente se separou. Realmente ficou insustentável, até por causa da gravidez, foi melhor mesmo cada um para o seu lado. Mas, assim, ele me deu suporte, ele é um pai presente, mas realmente eu vivi né? Eu vivi um luto grávida, o que é terrível. E quando a gente passa por isso, a gente não tem direito de sofrer, porque tem um outro ser vivo dependendo de mim. Então, não tinha. Eu brinco com as minhas amigas, eu não tinha. Se eu pudesse tomar um porre, eu tinha resolvido, né, meu problema em 1 mês. Eu não podia tomar um porre. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de ler e tentar compreender esse momento. E, assim, esses momentos de dor, né, eles acabam abrindo um portal de oportunidades para você. Eu fui estudar sobre espiritualidade, sempre me interessei, mas estudei muito mais, aí tive acesso à física quântica, e aí isso mudou muito a minha cabeça. Inclusive, hoje em dia eu faço um treinamento com a Elaine Ourives, que é uma mulher da área, que está super famosa hoje em dia. Assisti muito vídeo, li muito livro. Eu já tinha muito interesse por essa coisa de desenvolvimento pessoal, né? Então, eu tinha feito já uns 2 treinamentos de coaching pelas empresas onde eu passei. Eu já fazia terapia há mais de 10 anos, em várias correntes. Assim, eu só não fui para psicanálise, porque, na verdade, assim que minha filha nasceu, eu ainda procurei uma psicanalista, porque eu tinha uns sonhos assim muito elaborados, só que eu percebi que eu já tinha caminhado tanto que eu já não precisava mais das respostas dela, sabe? Show de Então, bola. aí hoje em dia eu nem faço terapia mais, mas porque, assim, realmente eu passei a me entender muito mais e hoje a minha vida é muito mais focada, eu já sei muito mais aonde eu quero chegar. Assim, um filho realmente faz você deixar para trás coisas aleatórias e te dá muito foco. Então, assim, aí li muito, fiz cursos, passei a frequentar centro espírita, passei a ler muita coisa sobre espiritismo, sobre física quântica, sobre psicologia. E num dado momento, eu resolvi começar a compartilhar o meu pensamento. Então, assim, eu acelerei a coisa, perdão. Então, eu vivi tudo isso grávida, né? Não podia encher a cara, então o jeito era estudar e ler, enfim, tentar entender, compreender o que eu estava vivendo naquele momento. E teve uma outra coisa também. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha entrado há 1 mês numa empresa nova. E aí, quando eu fui comunicar para minha gestora que eu estava grávida, ela disse que eu não poderia ficar. Era um cargo de gerente, louco isso, né? Eu era gerente de marketing desse lugar,
E quando eles fizeram a minha seleção, eles perguntaram se eu tinha interesse em ter filhos, porque eu já estava com 36 anos, tinha uma relação estável. Então, era óbvio que eu ia querer família, né? Aí eu disse, não, eu quero, mas não agora. Eu estou entrando aqui, pelo menos 1 ano eu quero me dedicar completamente a vocês. Só que eu entrei grávida já, eu não sabia. Eu já entrei grávida. Com 1 mês que eu estava lá, eu descobri. E fui contar, e aí disseram que eu não poderia continuar, que eles avisaram que se eu quisesse ter filhos, lá não era o local, agora, né? E aí eles vieram assim, olha, é o seguinte, você precisa ser ética, porque você sabia da nossa condição, então a gente sabe que você tem direito, mas você também tem que ser ética e sair, né? Pedir demissão e sair e não acionar direito nenhum. Enfim, ainda rolou essa situação. Aí eu falei, não dá. Saí e processei ele. Inclusive, no ano passado houve a audiência, eu ganhei a audiência, né, conforme o esperado. Claro. Então, assim, esse momento para mim, né, foi isso. Foi uma relação que acabou, né? O trabalho que também, né, morreu ali pelo meio do caminho. Eu grávida. E aí, né? O que eu faço da minha vida? Então, as principais dificuldades que você atravessou foi como se tivesse caído tudo ao mesmo tempo. O mundo todo caiu. O relacionamento, você estava grávida e simplesmente você estava se vendo na realidade. Não é nem a questão do desemprego, mas assim, a forma como foi, né? Total. E na hora que eu mais precisava, né? Na hora que eu mais precisava de tudo isso, eu não tive nada. Era mas como eu também, se você tivesse uma fonte de receita, uma decepção amorosa, e ainda tinha agora aquele sentimento de um ser que ia depender de precisava você. Completamente de mim, e eu tinha que dar um jeito de, pelo menos, o mínimo que eu podia fazer, que era emocionalmente, né? Que era o que estava sob o meu governo, eu tinha que dar conta. Né? E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Dentro dessa situação específica, o que é que você acredita que foi assim algo em você que você, por exemplo, não resolveu buscar isso em, por exemplo, numa bebida, isso aí? O que é que você acha que foi o principal fator dentro de você que você falou, não, eu vou virar a chave disso daí, eu vou mudar o jogo? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que foi uma mistura de amor, sabe? Eu já tinha, quando eu soube da minha gravidez, eu passei a amar imediatamente. E quando você ama, você não ama só uma coisa, sabe? Quando você ama, você ama. Você tanto assim que eu tenho uma sobrinha que a mãe dela é uma pessoa meio problemática, meu irmão também não dá muita assistência. E nesse período que eu parei de trabalhar e fiquei em casa, eu passei a cuidar dela. Né? Minha mãe me pediu, dá um suporte para a Vitória. Eu passei a cuidar, né, a dar mais atenção, a estudar. Ela tem 10 anos, a estudar com ela, a levar ela para passear, a cuidar dela, enfim. E eu acho que foi isso, assim, o amor, sabe? Eu amava minha criança, mas eu passei a amar mais. Primeiro isso. E também uma crença que não é religiosa, é uma coisa minha, assim, que ficou mais forte, sabe? Eu acho que é uma coisa de Deus mesmo, sabe? Completamente espiritual. Eu acho que é a minha crença, né, de que existe um Deus e que tudo tem um propósito e que não era possível que eu estava passando por aquilo de graça. Eu acho que foi um senso de missão, sabe? Quando passou assim o primeiro momento, porque ainda teve isso da minha sobrinha, sabe? Então, quando passou o desespero, que eu olhei, eu falei, não, cara, não pode. Isso não pode ser azar. É muito grande. Ou então, assim, é muito óbvio que seja azar, sabe? Deve ser uma missão, deve ter alguma coisa aí. E eu também tenho uma amiga que passou por isso, que se separou grávida. E aí eu conversava muito com ela, e ela disse, depois que passar, você vai ver que foi uma grande oportunidade. Você vai, do mesmo jeito que eu inspiro você, te dou coragem, você vai dar coragem para outras mulheres que viverem isso. Então, eu acho que foi isso. Acho que foi uma coisa de missão, sabe? Mas foi o meu ponto de vista, né? Porque eu poderia olhar para tudo isso como uma grande desgraça. E aí eu já estava na merda mesmo, deixa eu sair nadando, né? Eu vou patinar.
né? Vou calçar meu sapato de jaca e vou sair andando aqui. Show de bola. Mas eu acho que não, acho que eu consegui. Num primeiro momento parecia uma coisa meio poliana, né? Tá, e a poliana romantizando tudo, mas depois fez todo sentido, né? Então você É, acredita que essa sua sim, missão, digamos assim, basicamente, se eu fosse assim transformar em algo objetivo, seria você dar coragem para outras mulheres que se separaram na gravidez? eu acho que mais, sabia, Vila? Assim, acho que essa minha situação foi extrema, né? Você passou Eu uma acho assim, uma coisa separação, extrema. um desemprego e, digamos assim, É, da forma como foi, né? exato, Mas aí quando exatamente. você... Eu acho que mais, eu acho que Pode falar. sim, eu acho que não, para mulheres que na minha situação, claro, né? Mas eu acho que mais, sabe? Eu acho que é uma qualquer pessoa que passe por um momento de dificuldade pode olhar para essa minha história e aprender com ela, sabe? Porque eu poderia ter me perdido no meio do caminho, sei lá, poderia ter arranjado um relacionamento, né, para poder curar o coração ferido. Eu podia ter fugido da raia, mas não, eu fiquei só, eu fiquei em casa, eu tive uma gravidez, tentei, me esforcei para ter uma gravidez tranquila. Minha filha é uma fofa, super saudável, nasceu no tempo certo. E eu fiquei grávida na mesma época que uma outra amiga minha que era casada, então a vida dela toda estruturada e a filha acabou nascendo com alguns problemas, ela teve umas complicações na gravidez. No meu caso, não, eu consegui me centrar e, e, e ter, assim, ter uma gravidez tranquila, eu escolhi, eu cuidei da minha filha, sabe? Eu passei o puerpério, os 3 primeiros meses, cuidando dela. Eu escolhi isso, sabe? Eu poderia ter pego uma babá e pronto, agora a menina nasceu, por favor, cuide aí que eu vou cuidar de mim. E não, é minha filha. Então, eu Entendo. acho que pode ser uma lição, assim, não só para mães. Eu acho que para mães, sabe? Eu acho que para mães. Eu Na acho realidade, assim, que. quando eu te faço essas perguntas e eu pedindo para você me contar um pouquinho da sua história, olhando também assim de um ponto de vista de você transformar essa sua história em algo que vai realmente levar uma mensagem, impactar pessoas e paralelamente a gente vai transformar isso também num negócio, né, para que você tenha uma receita em prol disso que também permita com que sua mensagem alcance mais e mais pessoas, porque Uhum, é como eu costumo falar, né? A gente tem uma missão de vida bacana quando você consegue setar isso de forma interessante na sua vida, você consegue visualizar, pô, é isso, em que você começa a construir essa jornada, a gente tem duas opções. Ou a gente realmente fica ali num ambiente familiar, de repente, de amigos, ou a gente realmente tenta levar isso com vontade para outras pessoas, se a gente realmente acredita na mensagem. E uma das formas de levar isso, para que a gente ganhe velocidade, para que a gente ganhe escala, é realmente investindo inclusive dinheiro. Então, às vezes fica parecendo que, uhum, tem pessoas que pensam assim, eu vou ganhar dinheiro com algo e tal, meu objetivo final é ganhar dinheiro. Não, a gente já consegue perceber quem está fazendo isso, não como objetivo final ganhar dinheiro, mas às vezes ganhar dinheiro é necessário sim para o meio desse processo. Dinheiro sempre como um meio para que a gente continue levando nossa mensagem. E nada mais digno do que a gente ser contraprestacionado por isso, né? Então, assim, quando eu te uhum, faço essas perguntas em relação à sua vida, à sua história, é porque, por incrível que pareça, é sua história e a forma como aconteceu, de forma única, ela sempre vai ser única. As outras pessoas, uhum, por mais que passem por isso, sempre vai também ser único em relação a elas. O que é que acontece? Essa sua história única é interessante eu saber porque é exatamente em detalhes dessa história que a gente vai conseguir pegar e conectar de uma forma que isso se torne efetivamente um produto de transformação. Então, quando eu te faço essas perguntas, é o seguinte:
a gente tem uma história bacana, quando a gente tem essa história bacana, a gente realmente quer levar essa história, vamos supor assim, todo mundo vai se beneficiar dessa história. Vai, concordo. Só que para a gente começar, a gente precisa efetivamente saber para quem é que a gente está comunicando. Nesse Uhum. seu caso específico, por mais que sua história ela vá chegar realmente em muitas pessoas, e vai ter essa oportunidade, eu tenho certeza disso, nesse primeiro momento, essas dores que você me contou, por exemplo, é como eu te digo, por mais que eu, né, entenda e sinta o que você passou, talvez o fato de eu ser o homem, né, que não fiquei, digamos assim, solteiro durante o período de gravidez, no primeiro momento eu não vou me conectar com essa história. Eu falo eu, Uhum. mas eu falo assim, pessoas com essas características X. Então, a gente precisa efetivamente falar assim, eu começo comunicando para um público específico, porque é esse público específico que vai se conectar com essa mensagem. E na medida que esse público específico se conecta com essa mensagem e você consegue, através da sua mensagem, transformar essas pessoas, aí sim você vai começando a causar impacto. E é nesse impacto, com a peculiaridade da sua história e a peculiaridade da história de cada uma dessas pessoas que você transformou, que você vai começando a conectar todos esses pontos e vai começando a atingir outras pessoas que, no primeiro momento, não se conectariam com sua história. Então, esse Uhum. bate-papo assim, tá sendo bacana, não só para entender a sua vida em si, ou de repente parecer que tá expondo sua vida, etc e tal. Mas é porque a gente já consegue pegar alguns trechos específicos que vão permitir a gente direcionar a sua comunicação, pensando de um ponto de vista, digamos assim, empresarial do negócio. Uhum. E é isso que eu acho que é muito importante e que às vezes, como você me falou no início da nossa conversa, aquele overload de informação e a vontade de alcançar todo mundo, tanta coisa que a gente, ao invés de se sentir se movimentando, se sente paralisado. Exato. E aí, às vezes, a gente fala assim, poxa, por exemplo, até na rede social, né? A gente está falando para uma pessoa, de repente a gente está falando para outra, e aí, de repente, em relação a uma determinada informação, as pessoas gostam mais de ouvir aquilo, e aí não gostam, outras pessoas não gostam tanto de ouvir de uma outra coisa. Aí, às vezes, a gente vai sendo direcionado a falar mais sobre um determinado assunto porque as pessoas querem ouvir aquilo, e não efetivamente porque é algo que a gente quer comunicar, e aí a gente vai começando a ficar perdido no meio desse caminho. Então, assim, Uhum. eu acho que o mais importante agora é você realmente visualizar o que foi essa grande dificuldade que eu passei e quem sou eu dentro desse processo. Mãe, Uhum. solteira, que perdeu emprego. Dentro dessa realidade eu falo assim, não, realmente, no primeiro momento, é possível que minha mensagem ela vai conectar mais com mães que Acho que perderam um sim. relacionamento durante a gravidez e que talvez não é total, não, senão vai ficar muito específico, mas às vezes é o mais específico realmente que é o que mais conecta. Mães que perderam o relacionamento e que além disso perderam o emprego durante esse processo. Você me entende? Tipo assim, quanto mais específico você for, você vai efetivamente sentir realmente o que aquelas pessoas que você está comunicando sentiram. Então, aquelas Uhum. pessoas elas vão realmente falar assim: essa mulher me entende. Ela me entende. Porque ela passou por isso que eu estou passando agora. Então, é ela que vai realmente me ajudar com aquilo que eu estou precisando agora. Porque hoje eu visualizo que ela conseguiu passar por esse momento e hoje está bem. Então, Uhum. quando a gente parte para fazer um negócio, vamos pensar num negócio como um todo e tal, independentemente do que ser, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente a gente falar assim, pô, o que eu vou falar está dentro de que área de atuação? Depois que você define sua área de atuação, você fala assim, nessa área de atuação, para quem é que eu vou falar? Que aí é o seu público-alvo, digamos assim, que na internet a gente chama de quem é seu avatar. Então, assim, às vezes é realmente a gente tentando objetivar coisas subjetivas
que a gente vai se tornando cada vez mais assertivo. Ainda que num primeiro momento, né, você não tenha tanta, digamos assim, interação no conteúdo, ou as pessoas que hoje te seguem, elas terminem não entendendo direito, poxa, ela só fala agora sobre isso e tal, não se preocupa muito com isso, né? Porque o importante é que você comece a dar uma consistência na geração de conteúdo específica para esse público que você quer atingir no primeiro momento. Então, eu acho que, assim, dentro desse bate-papo que a gente já teve até aqui, eu já consigo visualizar, por exemplo, a sua área de atuação, o seu público-alvo, que já é, Uhum. assim, vamos dizer assim, um puta passo em direção Uhum. a já estar construindo algo mais sólido, né? Uhum. E aí, Malu, eu queria saber de você, por exemplo, assim, essas foram as suas dores, né? Uhum. Você, poxa, uma mãe solteira que perdeu o emprego do jeito que foi, perdeu o relacionamento e se sentiu forte, conseguiu, de fato, encarar a realidade e buscou através de cursos, através de estudos, através de livros, né? Um desenvolvimento pessoal, um aperfeiçoamento, uma busca mais espiritualizada da coisa. E aí, dentro dessa realidade, você hoje, digamos assim, chegou onde você chegou. E aí eu queria que você me contasse exatamente isso. O que é que era esse ponto que você se sentiu, as dores que você sentia naquele momento, né? Essa chave que virou o jogo, e o que é que hoje você sente que você se transformou, que você gostaria que essas pessoas se transformassem também? Uhum. É... Ai, nossa, deixa eu pensar. Assim, para mim, muita coisa mudou porque eu saí de uma situação. Eu tinha um relacionamento, a gente tinha uma vida, né, bem agitada, a gente viajava, eu tinha um grupo de amigos com quem eu sempre, né, me relacionava, estava junto. Eu tinha um trabalho, né, eu tinha um estilo de vida e eu tive que deixar ele todo para trás. Então, eu precisei. No primeiro momento, eu fiquei bem perdida, mas aí depois eu entendi que eu teria que mudar de qualquer forma por causa da minha filha, né? Então, eu resolvi ter foco, né? Eu resolvi focar. Antes, eu acho que assim, a minha vida era mais simples no sentido de que era tudo muito mais leve. Eu circulava por qualquer lugar que eu quisesse. E aí eu precisei amadurecer. Eu acho que eu acabei saindo de uma, sei lá, uma coisa meio de uma adolescência tardia, sabe? Uhum. Uma coisa de curtir a vida, de aproveitar. E aí eu disse para mim, não, agora eu preciso virar mulher de verdade, mãe, e eu tenho que construir a minha vida com a minha filha. Um lar. Eu pensava muito nisso, eu preciso construir um lar, não tem nada pronto para mim. Então eu tentei me acalmar, fui atrás de conhecimento sobre espiritualidade, sobre maternidade, eu escrevia muita coisa sobre maternidade. Passei a ler para tentar entender o que era aquilo, não era só botar uma criança no mundo e amamentar, é mais, né? E eu resolvi realmente ser aquilo, sabe? Ser uma mãe. Não era só mais a minha vida, era uma vida de um outro ser que ia precisar de estrutura, que ia precisar que eu fosse diferente, que eu fosse capaz de me doar, mas ao mesmo tempo que eu fosse capaz de me cuidar. Então, aí eu fui caminhando nesse sentido. Hoje em dia, aí assim, ainda teve uma outra coisa. Quando a minha filha estava mais ou menos com 2, 3 meses, já saindo do puerpério, né, que são os 3 primeiros meses, é uma fase muito intensa, o bebê mama demais, caga o tempo inteiro, a gente quase não dorme. Abriu a inscrição para o mestrado, que eu já tentava há muito tempo. Estava uns 4 anos tentando esse mestrado. Eu não conseguia dar foco, porque eu estava sempre trabalhando, então viajava, enfim, eu não conseguia. E aí, apesar de cansada, apesar de ter uma criança, eu estudei e passei no mestrado. Eu vou começar agora
18 de fevereiro começa meu mestrado aqui na UFC, na comunicação. Isso. Pois é, pois é. No momento mais improvável da minha vida, eu Tá consegui vendo passar. como são as coisas? É, exatamente. Então, eu acho que eu saí de uma vida muito superficial. Não que eu fosse superficial, mas, enfim, era uma Aham. vida de problemas muito menores e resolvi encarar uma situação muito mais complexa, que é construir um lar, né? E construir um lar pouco a pouco, sabe? É hoje, é por hoje, é amanhã, enfim. Tive o apoio dos meus pais, né? Mas eu precisei me esforçar. Então, eu tô nesse processo de construir esse lar, sabe? Que ainda está caminhando, mas eu acho que eu hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais focada, eu sei lidar mais com os meus sentimentos, assim, eu não, antes qualquer coisa me tomava a minha atenção, hoje em dia não, sabe? Eu acho que eu sei esperar, sabe? Eu reconheço que eu estou atravessando um deserto, né? Eu vou para algum lugar, eu ainda não cheguei, mas se eu me sentar e perder a atenção, eu não chego. Então, eu acho que eu consegui desenvolver essa habilidade, assim, de entender que é um dia depois do outro e que hoje é difícil, amanhã também vai ser, mas eu estou indo, eu estou caminhando. Eu acho que hoje em dia eu consigo, assim, olhar para mim de cima e pensar, eu estou fazendo tudo que eu posso, tô. É bem pouquinho que eu posso, mas não tem problema. Eu tô fazendo, eu tô andando. E eu tenho um lugar para chegar, sabe? Eu acho que eu fui deixando coisas para trás para poder focar nisso. E eu compreendo que tem certas coisas que eu não vou poder viver agora, que eu só vou poder viver depois, e tá tudo bem. Eu consigo entender que tudo isso é um aprendizado, sabe? Então, até hoje em dia eu sinto assim um carinho, sabe? Um carinho pelo que eu estou vivendo, porque me faz crescer, inspira as pessoas e me torna alguém melhor, sabe? Aquela de antes já não existe mais, não existe mais, sabe? Eu me vejo assim, sabe? Eu me vejo assim. E ter alguém, né, com quem dividir isso, na verdade, ter alguém para quem eu dedico, né, esse tempo me fortalece mais, eu me sinto mais especial, sabe? Eu me sinto mais valiosa hoje do que antes. Eu acho que eu sou muito mais madura e eu sou uma pessoa que vale muito mais a pena estar perto agora do que adiante, sabe? Eu enxergo assim. Não é romantizando o sofrimento, não, sabe? Mas é mais valorizando aquilo que eu fui juntando com o tempo, sabe? Eu fui foco, né? Hoje em dia não é para todo mundo. Né? Todo mundo se dispersa. Né? Conseguir se detalhar. Você fez uma promoção. Né, você ofereceu um serviço super importante, mas você sabe que poderia agora ter alguém aqui desinteressado no que você está falando, né? Perfeito, perfeito. E eu acho, para mim é impossível isso, porque eu sei o valor. Então eu acho que do que você está fazendo, sabe? Então eu acho que eu enxergo isso, o valor das coisas hoje em dia. Eu sei o que dá prazer e eu sei o que tem valor, sabe? E aí isso me ajuda a escolher. Acho que é isso. E Eu aí, me vejo mais assim. então, assim, em resumo, você partindo de um processo em que aconteceu na sua vida, que você ultrapassou, digamos, esse processo. Na realidade, a gente está sempre em construção, né, na nossa vida. É, Eu tenho certeza que a Malu de hoje vai ser uma Malu totalmente diferente daqui a um ano, daqui a dois, daqui a 10. Então, assim, realmente a gente está sempre em transição, sempre em evolução, principalmente quando a gente encontra esse caminho, né, de ter uma vida com propósito. E você me falou, assim, em relação a ser uma pessoa que está com mais foco, em resumo, com uma pessoa com menos ansiedade, né? Porque você está aceitando que é um dia exatamente. após o outro, que as coisas são construídas realmente, não são de forma imediata, então você não gera Isso. frustração porque ainda não alcançou um determinado objetivo.
você consegue também sair um pouco e se enxergar um pouco de cima, né? Tentar enxergar a sua vida não em primeira pessoa, mas em terceira pessoa, para saber se você está realmente naquela jornada de forma correta. Você consegue, você me falou também de que se você antes tinha uma vida e que hoje as pessoas falam, não, a Malu de hoje realmente é uma pessoa muito mais bacana de estar, você também teve um processo, digamos assim, de eliminação durante esse processo. Sim, sim, sim. Coisas que não faziam mais sentido, depois de tanta coisa que você vem estudando e aplicando, você passou a eliminar, e na eliminação, diferente do que as pessoas pensam, que é mais acumulação, foi na eliminação em que você começou a se sentir mais, poxa, É, isso aqui verdade. está fazendo sentido. E, paralelamente, durante esse processo, você também está amadurecendo mais, né? Se tornando uma pessoa Uhum. mais madura. Nosso bate-papo vai ser sobre outros assuntos que não coisas triviais do dia a dia, em que as pessoas estão ali todo dia assistindo aquelas mesmas notícias, etc. E tal. Tipo, cara, tem coisas maiores para se falarem e que vão É, dar exato. positividade e vão, na realidade, estar assim, fazendo com que as duas pessoas que estejam naquele diálogo estejam crescendo, né? No momento em que você... Exatamente. E que é o que eu faço hoje em dia. Assim, eu fiz uma mentoria há um tempo atrás, quando eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Cara, na verdade, eu comecei a pensar assim, que dali a minha filha estava com mais ou menos 3 meses e eu sabia que eu ia ter que voltar a trabalhar e tal. Mas o trabalho na área de marketing, em agência, já me parecia assim meio sem sentido, sabe? E tudo que eu fui acumulando com o tempo me interessava muito. E aí eu comecei a pensar, cara, eu queria tanto viver disso, viver de estudar isso, viver de estudar, de pesquisar, de falar para as pessoas. Aí eu descobri uma pessoa aqui que dá cursos e mentoria sobre criatividade. E eu procurei ela e tive uns encontros e a gente conversou sobre criatividade. Massa. E aí ela foi me dando umas ideias e tal. Aí eu comecei a fazer. Aí ela falava muito assim: olha, baby steps, sabe? Pequenos passos, vai fazendo pequenas coisas. E aí eu comecei a gravar stories no meu Instagram falando sobre insights. Ela me passou um exercício que era o morning page. Durante 21 dias, assim que você acordar, você escreve 3 páginas, o que vier na cabeça. Massa. Tipo assim, ai, que saco, tô morrendo de sono, por que eu tô escrevendo? No começo é assim, sabe? E deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Aí sempre vinha vários insights. Aí eu comecei a fazer os stories. Gente, ó, hoje no meu morning page, eu pensei nisso. E aí as pessoas viam e comentavam, os amigos viam e comentavam e refletiam. E aí os 21 dias passaram, isso foi em setembro, e até hoje eu faço, e até hoje tem alguém que comenta, de vez em quando um amigo indica para um outro amigo. E eu gosto de escrever, então eu resolvi que eu ia fazer posts no Instagram que não fosse só a foto registrando a festinha, sabe? Eu vou escrever um texto legal que é reflexivo. E aí pronto, eu passei a me conectar com as pessoas assim, sabe? Falando os meus insights e compartilhando lá. Eu nunca, na verdade, mas assim, eu nunca falei propriamente dessa coisa de ser mãe solteira, da minha história, sabe? Aham, Porque envolve outras pessoas, sabe? Tem o aham. pai da minha filha, é, hoje em dia a coisa já está resolvida e tudo, mas eu não falava disso, né? Eu sou mãe solteira, mas eu falo sobre maternidade, como eu me sinto, eu falo Você sobre respeitava, vamos dizer assim, a intimidade, já que era uma coisa, né, de duas partes. é, Talvez por respeitar isso, você blindava determinadas informações para não terminar entrando numa seara do que pessoal. vai atingir ele, que vai constranger, não queria. E eu acho até que isso faz parte da maturidade, né? Porque assim, eu lembro, tem amigas que acham que, aliás, que comentavam, porque mãe solteira é difícil para o pai. Elas pegavam uma corda imensa da minha história, Aham. sabe? E falavam daquilo, mas eu nunca tive coragem de falar, porque eu penso, não, cara, eu não vou expor, sabe? Eu não vou criar um campo de guerra aqui para dizer que ele é isso e aquilo. Até porque Sim, eu sim. aprendi nessas leituras que o vitimismo não te traz nada, né? E tudo Perfeito. vem para lhe ensinar. Então não existe vítimas né, mocinho bandido, não existe, né?
Cada um E assim, são ali para o outro em relação a os outros são atores, né? Interpretam papéis que vão te ensinar alguma coisa, né? Massa. Então, isso é também uma coisa que eu aprendi, que eu acredito, que eu incorporei e que eu coloco também nas minhas mensagens. Então, o que você falou sobre essa troca de conhecimento, né, muito além do trivial, sim, é uma coisa que eu faço, que eu acredito e que eu pratico hoje em dia. E eu acho até que o desejo de compartilhar a minha história, não sei, de alguma forma, é também de ter, sabe, de ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. Desculpa. Refletirem sobre, para além da vítima e do bandido, né? Para além de uma série de coisas. Sair dessa dualidade. Acho que eu posso ajudar, sabe, nisso. Agora, sim, em relação a esse ponto, a gente tem duas coisas para falar. Por exemplo, quando você me falou de mais foco, menos ansiedade, enxergar de cima, eliminação, isso tudo são, digamos assim, os efeitos colaterais dessa busca. É verdade. Então, assim, em relação a tentando transformar isso tudo, veja, eu sei que esse exercício ele é muito difícil, mas o que eu estou fazendo aqui é tentando jogar para que você faça essas reflexões. Não precisa ter uma resposta imediata agora, mas tudo isso é bacana para você olhar e falar assim, pô, vou ter que buscar vou ter que buscar essa resposta. Por exemplo, se a gente pudesse pegar tudo isso que você me falou e transformar em algo objetivo, talvez em uma palavra, não sei se em uma palavra, mas em uma frase, vamos dizer assim. O que é que você acha que você poderia falar para essas pessoas que seria a principal transformação na vida delas? Por exemplo, olha só, vem comigo aqui, vamos supor, compra esse meu curso aqui, porque eu tenho isso, isso e isso, eu posso te dizer que eu sinto todas as suas dores, porque se você fizer esse meu curso aqui, eu te prometo te levar desse ponto X até esse ponto Y. A minha pergunta é a seguinte, esse ponto Y é o que na vida das pessoas? Cujos benefícios reflexos são mais foco, menos ansiedade, enxergar sua vida em terceira pessoa, eliminar coisas que não fazem sentido, amadurecer, dar mais valor para as outras coisas. Tipo assim, você vai ter esses danos colaterais, massa, mas o que é essa transformação? Você está saindo desse ponto zero aqui como uma mãe, poxa, que acabou de sofrer uma perda de relacionamento e de que está, de repente, desempregada. Eu vou te fazer você enxergar sua vida de uma forma diferente e vou te fazer você sair disso daqui para chegar aqui. O que seria chegar aqui para você? Que você se sentisse assim, missão cumprida. Minha missão foi cumprida. É difícil ter uma coisa só. Meu Deus. Não sei. Eu vou falando aqui, tá? Vou falar e vou ver o que sai. Acho que envolve autoconhecimento, envolve autoestima, envolve se redescobrir, descobrir o seu propósito, envolve... Meu Deus, não sei. Eu vou te dar um exemplo assim, prático, um pouco até banal, mas que só para você tentar compreender. Tá, me ajuda. Por exemplo, minha esposa e um casal de amigos começamos no final do ano um determinado desafio que é de ler 10 páginas de um livro por dia. Vamos supor que eu estivesse querendo te convencer aqui a entrar nesse desafio. Então vamos lá. Poxa, mas por que eu vou querer te convencer? Aí vamos supor que digamos, danos não, os benefícios colaterais disso é que você vai, exatamente, ter talvez mais foco a depender das leituras que eu te direcione, você se torne uma pessoa menos ansiosa, comece a enxergar as coisas de uma forma mais objetiva, passe por um processo de eliminação. Tudo isso vão ser benefícios colaterais dos livros que eu vou estar te impulsionando a fazer isso. Mas em termos objetivos, eu posso chegar para você e falar assim, poxa, eu quero que você entre nesse desafio, porque se você entrar nesse desafio, eu vou prometer para você que ao final de um ano
você vai ter lido 12 livros. Ou seja, pode ser que o seu objetivo, de forma objetiva, seja, poxa, eu não lembro a última vez que eu consegui ler um livro. Esse cara está me falando que se eu fizer esse desafio com ele, eu vou ler 12 livros no ano. Ou seja, ela entrou por conta de uma transformação objetiva. Ela fala assim, poxa, terminou o ano, li 12 livros. Vire, você é o cara. Ou seja, a transformação foi objetiva. Mas no fundo, eu sei que aquela pessoa que leu aqueles 12 livros, ela se tornou uma pessoa que está agora com talvez um paladar mais refinado, ou desculpa, paladar não, está com palavras mais refinadas no seu vocabulário, tá de repente com mais foco, tá com menos ansiedade, ou seja, tudo isso que você está me dizendo em relação à sua transformação, é possível que eu consiga também direcionar para essa pessoa através de um desafio desse, que eu vou estar direcionando para livros específicos e que ela vai chegar ao final, se ela cumprir tudo direitinho, vai chegar também com essas transformações. Só que no fundo, o que eu ofereci para ela, e se ela chegar aquilo ali, eu ganho e ela ganha, foi, ao final de um ano, você vai ler 12 livros. Você conseguiu entender mais ou menos o exemplo de que Eu a consegui. promessa foi algo objetivo, mas os Os benefícios benefícios são extremamente... A gente vai poder conversar no WhatsApp, pô, sei lá, 20 pessoas começaram a ler livros 10 páginas por dia. Ou seja, quais são meus benefícios também em relação a isso? Eu vou conseguir ter mais amigos para falar de coisas não triviais, que sejam política, tragédias. Ou seja, eu consegui ter mais bate-papos bacanas com pessoas. Eu consegui, de repente, estar construindo um grupo ali que a gente começou a fazer outras coisas decorrentes daquilo. Então, assim, muitas coisas vão começar realmente a acontecer de forma positiva. Mas, de repente, uma transformação objetiva para aquela pessoa era: eu quero ler 12 livros. Eu não lembro a última vez que eu li 12 livros. Então, assim, às vezes nem ela sabe que ela vai ter todos aqueles benefícios daquelas transformações. Mas o fato de para ela ter conquistado a leitura desses 12 livros foi, assim, algo que a gente conseguiu mensurar, digamos assim. Você conseguiu entender? Eu acho que eu entendi. Eu anotei 3 coisas aqui que me vieram na cabeça na hora. Eu acho que a minha principal transformação, esse ponto Y, que talvez eu possa ajudar, é formatar um projeto de vida, sabe? Uhum. Um projeto de vida. Então, identificar um propósito. Eu acho que projeto de vida, sabe? Acho que formatar e começar um projeto de vida, ou então formatar, identificar e botar em andamento a construção de um eu ideal, sabe? Quem sou eu? Mas, assim, um eu ideal que não é só qual é o trabalho, qual é... Não, é uma coisa de trabalhar as crenças, sabe? Repensar as crenças, compreender que existe algo muito maior, uma conexão, assim, com uma espiritualidade que faz a gente ir além das listas de definição do fim do ano, sabe? Ter um corpo legal, ter um Agora, a trabalho minha legal. pergunta é a seguinte: em relação, você me falou, formatar um projeto de vida, identificar um propósito e construção de um eu ideal. Minha pergunta é a seguinte: vamos supor que ela fez o seu curso e que depois de 3 meses, a minha pergunta vai ser: como você mensura ou como aquela pessoa que fez o curso mensura se ela chegou no eu ideal? Se a transformação ela é constante? Como ela chegou a uma conclusão de que ela formatou um projeto de vida? Você vai ensinar pilares que você considera que a vida tem
em que ela vai ter que identificar numa escala de 0 a 5, de 0 a 10, que ela conseguiu atingir um nível X em relação a cada um desses pilares. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente vai, assim, é como eu estou te dizendo, a gente, às vezes não é que você tenha que me dar essa resposta agora, não, e nem que eu quero que você tenha, mas é essa escavada cada vez mais profunda que a gente tem que fazer esse exercício todos os dias até chegar, digamos assim, em algo extremamente objetivo e concreto para que a pessoa fale assim, Entendi. para que a pessoa e para que você fale assim, cheguei, consegui. E aí, tudo isso que você está me dizendo em relação a foco, ansiedade, enxergar, eliminação, eu ideal, etc e tal, seja consequência dessa, digamos, Metodologia, né? exatamente, desse ponto que ela chegou. Entendeu? Vamos supor que Uhum. você até utilize isso tudo como, como no fundo, a verdadeira intenção, os verdadeiros objetivos, mas que parta de algo ainda mais concreto para que ela mesma consiga enxergar que ela conseguiu Que ela fazer aqueles conseguiu, né? passos e executar. Vamos supor, quando eu começo uma faculdade, eu saio de um ponto zero e chego no ponto X, saio do ponto X e chego no ponto Y. O ponto Y para mim é o diploma. Uhum. Então, assim, você vai estar formado, você vai ter um diploma, você, ainda que os benefícios em relação a isso seja, pô, agora você tem um conhecimento técnico sobre isso e aquilo outro, você vai poder ter um emprego naquela área que a legislação diz que você só pode trabalhar porque você tem aquilo. E aí você vai começando a observar que realmente, durante esse processo, você criou uma rede de relacionamento. Vão ter vários benefícios, sim, mas o ponto X é você entrou aqui sem saber nada, e o ponto Y é você agora ter um diploma e vai poder exercer essa atividade. Me entende? Uhum. Então, assim, é difícil, assim, não é um trabalho fácil, realmente. Mas o meu objetivo aqui nesse 1 hora de bate-papo é fazer com que você busque os questionamentos certos para conseguir, digamos assim, entrar em movimento. Uhum. Exatamente, não Tô se entendendo. tá dispersa em relação às coisas e tal. E o segundo ponto que eu tinha te falado lá atrás era quando você me traz, pô, comecei a fazer cursos e comecei a divulgar para as pessoas no Insta, nos stories, e as pessoas começaram a interagir, começaram a querer saber mais. Isso tudo é muito massa do ponto de vista de que, poxa, as pessoas se conectam com sua mensagem. Mas aí é que vem a grande transformação, que é você pegar isso que você está conseguindo transmitir de forma que influencia as pessoas a se tornarem pessoas melhores e passar a ter, aí eu já falo de um ponto de vista técnico de branding, que é você tentar, eu até fiz um vídeo recentemente, coloquei lá no meu Insta, que é você conseguir virar um pouquinho de nada essa chave e começar a se posicionar não como uma fonte de inspiração, mas uma pessoa que, além de inspirar, ela ainda consegue instruir para que eu também aplique isso na minha vida. Porque uma coisa é eu falar assim, poxa, eu fiz isso para mim, deu certo. Outra coisa é eu falar, eu fiz isso para mim e eu vou te ensinar como você fazer isso para você também. Porque é esse que vai ser o seu grande desafio, digamos assim, de colocar isso na prática. Você me entende? Uhum. Uma coisa eu falo assim, poxa, eu dei meu jeito, fiz isso, e deu certo. Hoje aqui, olha só como eu tô hoje. Sou uma pessoa isso e aquilo, outra. Outra coisa é a pessoa falar assim, pô, Malu, me ensina a fazer isso. E aí você fala assim, e agora? Como é que eu faço? Porque às vezes você não parou efetivamente para refletir cada passo daquilo que você passou e tal e tal. Então, assim, Tem coisa que a gente, às vezes, até já construiu uma bagagem e é fácil ir, né? Uma exato. pessoa que não construiu essa bagagem vai ter muito mais dificuldade. Então, assim, é como se hoje você tivesse todas as ferramentas na sua mão e o que você precisa efetivamente é de um direcionamento de falar assim, não, agora eu vou ter que organizar esse processo. E a organização de um processo
cuja transformação ainda está no âmbito de algo subjetivo, é por isso que eu estou dizendo. Se fosse definir aqui um passo a passo, era, primeiro ponto, você visualizar e objetivar essa transformação. O que é que eu quero que a minha mensagem proporcione de transformação objetiva para essas pessoas? Ponto 1, pum, definiu. Vai, faz, às vezes conversa até com pessoas, como é que você me enxerga hoje? Então, começa a fazer uma análise mais aprofundada disso. Ponto 2, é você, agora eu sei essa transformação. Para quem é que eu vou comunicar isso? Quem é que se conecta com essa minha mensagem? Aí você vai conseguir visualizar efetivamente quem é esse seu público-alvo. Se é realmente a mãe solteira, que perdeu um relacionamento na gravidez, que perdeu seu emprego. Pode ser que seja, mas pode ser também que não seja. É você também fazer essa análise, enxergar de forma objetiva quem é essa pessoa, porque aí a gente vai começar a focar em produzir conteúdo para aquele público específico. Ainda que, não está agradando, assim, sei lá, 30% do meu... Não importa. Hoje sua missão é essa, você vai começar a focar nesse tipo de conteúdo para essas pessoas. São essas pessoas que você quer, são essas pessoas que você vai começar a buscar ainda mais. Então, assim, depois que você faz isso e que sua mensagem começa efetivamente a chegar para essas pessoas específicas que você quer transformar, aí chegou a hora de você efetivamente se relacionar com essas pessoas. Às vezes até você desconstruir um pouco do que você estava ali, achando que 100% você já conhecia, já sabia que você já tinha passado por todas as dores. É você acumular as suas dores com as dores que essas pessoas que se conectaram com sua mensagem também vão trazer para você. Então você começa a se relacionar e começa a entender ainda mais essas pessoas. Então, depois que você faz isso, você fala, puxa, chegou a hora de eu pegar esse ponto de transformação aqui, certo? Que eu vou fazer com que essa pessoa chegue e que eu cheguei e vou começar a fazer uma engenharia reversa de tudo o que aconteceu na minha vida até chegar lá. Partindo desse ponto zero aqui, que vamos supor que nesse primeiro momento é o momento em que se finalizou o relacionamento ou o momento em que você perdeu o emprego e se viu sem chão. Então, aí você vai fazer efetivamente uma engenharia reversa. Tudo o que você foi fazendo, se foram livros, quais foram esses livros, qual foi mais impactante, se livro A, se livro B, se livro C, se foram cursos específicos, o que é que você aprendeu nesses cursos, para que não simplesmente, não, faça... Não, pelo contrário. Tal curso me proporcionou tal coisa que eu cruzei a informação com tal conhecimento que está o livro e você vai passar aquilo de forma específica e única. É o seu produto, é a sua forma de você enxergar esse caminho que você percorreu. Então, quando você faz essa engenharia reversa, você vai começando a entender quais foram essas etapas que funcionou, quais foram indiferentes e o que não funcionou. Para que você mastigue tudo e deixe assim o processo extremamente didático. Você fala, poxa, primeiro ponto, as pessoas precisam eliminar essas crenças. Pronto, ponto 1, digamos, vamos falando isso em curso. Módulo 1. Módulo 1, eliminação de crenças. Pá. Módulo 2, aí vai. Então, assim, essa resposta só você vai ter. Só você vai ter. Porque foi você que passou por isso. Mas desde que você entenda que esse processo vai ser um processo difícil, vai ser um processo árduo, mas de que você vai conseguir. É o que você quer fazer. Você quer casar essa informação que você quer passar com o seu propósito com a fonte de gerar receita. Então, assim, quando isso tudo está casado, realmente, você começa a viver aquilo que você é, e aquilo que você é o que vai te trazer resultado financeiro. Então, tudo entra em sintonia, sabe? Essas respostas só você vai ter, né? Não tem como, digamos assim, falar assim, não, fique tranquilo, eu vou estabelecer que os módulos do seu curso são X. Não, pelo contrário. É você que vai ter essa resposta. Mas desde que você entenda que esse processo tem que ser o mais mastigado possível e o mais didático possível para que a pessoa saia de um ponto tal e você consiga, durante esse processo, manter ela em movimento até chegar no período da transformação. Porque, inclusive, até isso, as pessoas vão se autossabotar durante essa jornada,
para falar, não, vou desistir, vou querer. Até isso você vai ter que visualizar de que forma é que você vai manter elas em constante andamento. Então, assim, Uhum. na medida que você conseguiu fazer isso tudo, aí você vai dar uma olhada para si e vai falar assim, como eu me sinto confortável, né? Quais são minhas habilidades? Como é que eu transmito isso da melhor forma depois que você faz essa engenharia reversa? É através de um curso, é através de encontros presenciais, é através de um encontro online, encontros online, é criando uma comunidade onde eu possa estar dando os insights para essas pessoas e acompanhando o processo, as dificuldades, respondendo em tempo real, dando acompanhamento mesmo para essas pessoas. Você está entendendo? Tipo assim, Uhum. existem várias formas, vão existir várias formas de remunerar. Só que depois que você fez todos esses processos anteriores que eu te falei, você vai partir para enxergar isso daí. Eu tenho certeza que inclusive, é até durante esse processo de relacionamento com as pessoas que você vai começando até a se entender mais qual vai ser esse melhor formato de você, digamos assim, envelopar essas informações para poder estar transformando essas pessoas, sabe? Uhum. Essas respostas elas vão vir de forma natural mesmo, assim, parece que nada, isso daí é verdade. Às vezes você até começa com a ideia no papel, e quando você começa efetivamente a entrar em campo e colocar essa ideia para acontecer, você vai constantemente desconstruindo e reconstruindo, porque não é uma via só, né? Esse processo ele é de duas vias. É tanto aquilo que você transmite, quanto aquilo que as pessoas vão te trazer que elas querem receber. Então, Uhum. esse que é o principal ponto. E não queira já começar com tudo isso pronto, até durante esse processo de você fazer essa engenharia reversa, porque às vezes é no momento em que você já está levando valor para essas pessoas, já está produzindo conteúdo, que já está dando pequenas transformações para essas pessoas, que elas vão começando a trazer mais. Então, o seu curso ele vai ser voltado para solucionar as dificuldades dessas pessoas. E às vezes as dificuldades que elas vão trazer são até diferentes do que você imagina hoje que são essas dificuldades. Eu acredito que talvez, vamos dizer assim, 80% dessas dificuldades você sai porque você passou por isso. Você não está simplesmente querendo criar um curso de uma terceira pessoa que você não Uhum. passou por isso. E esse é seu propósito e você quer transformar essas pessoas com base na sua experiência, talvez realmente você já tenha 80% da dificuldade, já sinta o que é que essas pessoas passaram e já esteja até pronta para poder fazer isso acontecer. Mas case esse seu know-how, digamos assim, com o que as pessoas vão te trazer no processo. E aí sim é que tá a magia, sabe? É aí que você vai, poxa, não tem como dar errado você conseguir passar para aquela pessoa, já que você tem a experiência, aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela efetivamente quer aprender, sabe? Então, assim, até isso existem técnicas específicas para você conseguir coletar e dar aquilo que ela quer receber. Então, assim, isso daí, inclusive, é uma das coisas mais gostosas. Desculpa, só beber uma água aqui. À vontade. É uma das coisas mais gostosas porque às vezes, quando a gente tem, né, um produto, uma empresa tradicional, a gente cria o produto e fica convencendo as pessoas de se adequarem àquele produto. Nesse caso específico, é diferente. A gente cria o produto que as pessoas querem receber. Então, assim, você simplesmente entrega aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, assim, não tem como dar errado, sabe? Tô entendendo. Uhum. E, assim, o bacana é que realmente tem que ter consciência. São muitos passos, mas como você disse, sem ansiedade, a gente vai ali É. passinho por passinho
Criando Exato. primeiro, criando segundo, Muita coisa para refletir, muita coisa para refletir. coisa que eu nunca tinha parado para pensar, ao meu próprio respeito. Não sei. Isso da engenharia reversa eu achei genial. E assim, eu realmente não sei como foi. Eu sei que foi, tem um monte de coisa misturada, mas eu tenho que parar e pensar. Vai ser até bom para mim, sabe? Perfeito. Vai ser muito bom olhar para trás, assim, já chegar num ponto de olhar para trás e entender por onde foi que eu andei, como foi que eu andei. Vai ser bom. Vai ser É isso. bom relembrar. Vai ser uma forma de relembrar de uma maneira construtiva, né? Positiva. Perfeito, 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 perfeito. É exatamente isso. Quando eu lembro que Beleza, massa. fotografia, né, para o meu curso tradicional que eu me formei, no curso de metodologia, a primeira coisa que eu fiz na minha monografia foi a introdução e a segunda coisa que eu fiz foi a conclusão. E aí o que eu escrevi entre a introdução e a conclusão foi exatamente o processo de engenharia reversa de tudo que era necessário passar até chegar naquela conclusão. É, Então, vamos legal, faz dizer sentido. que esse curso que você vai criar é exatamente esse processo. A gente pega aqui onde a pessoa está e onde você estava, já que você é a sua própria transformação, enxerga aqui a conclusão, né, que é onde você chegou, e vai fazendo todos esses capítulos da sua vida para poder saber efetivamente. Nossa, legal. Sacada ótima. Até anotei aqui. Então, Ótima sacada. Show e de é bola, Vili. Amei. nossa, infelizmente, né, só temos uma horinha É, para falar, a droga. gente podia ficar aqui horas e horas. Ai, tinha Eu sempre muitas falo coisas. isso, mas é porque é verdade, é verdade. A gente, poxa, quando o bate-papo é bacana, quando a gente tem essa troca assim, a gente quer ficar muito tempo, mas até isso, né, a gente, como empreendedor, tem que ter, né? A gente tem que ter. Não, e assim, você tá me dando um monte de dever de casa, né? Ia ser massa continuar o papo, mas eu também tô doida para pensar, assim, gente, é muita coisa para pensar, muita coisa para pensar. Massa, massa. Ô, Vili, como é para eu poder continuar essa mentoria contigo? Pois é. Claro que não mais de graça, né? Mas como é que seria? Não, Não não, sei, me assim, manda depois por e-mail para, mando né? sim, Como é manda que agora. quanto custaria, sei O que eu lá. posso te dizer continua acompanhando, né, minhas publicações lá no Insta. Você já com essa mentoria, acredito que já vai estar tendo muita coisa bacana no nosso bate-papo que eu vou estar compartilhando com outras pessoas para que elas já comecem a ganhar com isso. Ah, por Esse é o favor, meu por favor. objetivo. Uhum. E eu queria, e com certeza você vai ter essa resposta aí ao longo do nosso processo. Mas tenha certeza de que a gente está junto. Eu vou estar junto com você. Não sei ainda o Nossa, formato, obrigada. mas assim, vou estar te acompanhando e vou estar te instigando realmente para você estar entrando em campo fazendo isso acontecer. Você não está É uma desamparado. história legal, não é? É Me muito. diga, sinceramente. Não, com certeza. Eu acho assim, toda a história que eu me conecto, do ponto de vista de que o seu real objetivo é transformar pessoas para o lado positivo, essa história já conecta comigo, porque eu também hoje estou no processo de desconstruir muita coisa na minha vida. E para hoje eu estar fazendo o que eu faço hoje, eu tive que, de fato, eliminar muita coisa na minha vida, inclusive eliminar negócios que eu tinha e que já não faziam mais sentido para mim. Eu estou Uhum. no processo realmente de que eu desconstruí tudo. Estou reconstruindo tudo de novo. Está sendo maravilhoso, porque eu estou reconstruindo isso. Tenho como minha grande aliada no projeto minha esposa, então não existe Massa, melhor massa. em relação a isso. E assim, o sentimento é esse, é de que a gente não está trabalhando, sabe? Está aqui auxiliando pessoas. No momento em que a gente auxilia essas pessoas, você, a gente está ganhando com isso. Tenho certeza, assim, só esse bate-papo para mim já foi muito enriquecedor. Já foi muito Ah, nossa, para mim então nem se fala. e eu espero que tenha sido enriquecedor para você. Demais, imensamente. Queria que você me contasse qual foi a experiência, o que é que você já achou assim da conversa, qual foi seu Eu, principal não, insight. para mim foi maravilhoso, sabe? Você me deu muitos insights, muitas chaves que eu vou parar para refletir, que eu sei que vão gerar assim, vão me tirar da minha caixa completamente. Eu estava amarrada, né?
chaves para esses cadeados dessas correntes que estavam me amarrando. Assim, realmente vai ser muito legal pensar nisso, porque vai refletir em mim, não vai ser uma coisa de pensar como criar um produto para vender, não. Vai ser também me conhecer, né? Peraí, qual foi o caminho que eu fiz? Como foi que eu fiz, né? Isso que você falou, né? Da introdução até a conclusão. Como é essa caminhada? Para mim foi uma sacada incrível. Eu acho que eu compreendi finalmente de que forma eu posso ajudar as pessoas. Eu acho que eu estava muito focada na coisa de inspirar ideias legais, posts legais, stories legais, mas você está me deixando com pontos, né, a refletir que vão me ajudar a ajudar as pessoas de verdade, não só uma inspiraçãozinha, sabe? Eu acho que eu consegui ver objetivamente o que eu posso fazer. Não tenho todas as respostas ainda, porque tem muita coisa que eu não tinha. Você está me perguntando coisas que para mim parecem óbvias, questões óbvias que eu nunca tinha parado para pensar. Não conseguia enxergar, sabe? É uma pergunta, é muito interessante isso, né? A mentoria é uma pergunta que você faz e aí você abre escancara aquela janela e a gente olha assim, gente, eu não tinha olhado para isso aqui, não. Eu preciso reconhecer esse mundo aqui fora dessa janela, porque eu estava fechada dentro de uma caixa. Então, eu acho que a nossa conversa foi isso, assim, eu fui identificando várias portas e janelas dentro desse recinto onde eu estava, e aí cada porta e cada janela dessa que se abriu por causa das tuas perguntas vão me levar, sabe Deus aonde, sabe? Eu me sinto assim, abrir portas e janelas desse meu recinto. Pô, Malu, gratidão, assim, por essa... Nossa, eu que agradeço. Foi Fico muito feliz. bom mesmo. E eu queria encerrar com chave de ouro aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Dá um tchau, fala alguma Ai, coisa. pera, eu tô bem? Deixa eu ver. Ah, ótimo, vamos. Vou Como é? botar Eu lá nos falo? É stories. vídeo ou é foto? É vídeo, vamos É aparecer nos vídeo. stories. Gente, um beijo. Ó, acompanha esse menino que ele é gênio, viu? Ele é gratidão, Vili. Gratidão por esse momento. Valeu, Malu. Viu? Brigadão por tudo Eu também. que agradeço, Estamos juntos. querido. E a gente vai trocar nossa figurinha, vai continuar junto. Eu também vou estar te acompanhando. Vou estar vendo aí cada cadeado desse que vai ser desbloqueado. Te acompanhar e ver os seus resultados. Tá, joia, Vai querido. ficar só Muito processo. obrigada, viu? Tudo de maravilhoso para você, Um sua beijo. família. Até a próxima. Beijo. Tá, tchau.